Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Clube do Ateliê. Eu sou Lorena Nogueira e este é o podcast do Nogs Ateliê, um ateliê de arte digital e educacional. Neste terceiro episódio, gostaria de falar sobre minha experiência criando conteúdo para este formato, o podcast. Eu tenho gostado bastante de gravar podcast, de fazer gravações ao invés de escrever. Tem sido uma experiência desafiadora e empolgante ao mesmo tempo. Desafiadora porque eu nunca tinha gravado para fora, né, para postar assim em algum lugar. E é empolgante porque é diferente de tudo que eu já estava acostumada, né? Como eu falei, por ser uma coisa nova para mim, ao mesmo tempo sendo desafiadora, ela é empolgante porque ela é nova, ela é diferente. Então, eu toda hora preciso aprender alguma coisa, fazer uma modificação naquilo que eu tinha imaginado fazer, como é o caso deste áudio que eu estou, inclusive, gravando nesse momento, porque eu tinha feito uma gravação anterior, e aí eu resolvi começar de novo. Eu fiz um roteiro no primeiro episódio, mas eu não usei ele, pelo menos não todo. No segundo episódio eu não fiz roteiro, mas eu senti falta. Então, o que eu fiz agora nesse terceiro episódio? Eu criei um roteiro em tópicos para que eu pudesse me organizar melhor, para que eu pudesse saber, né, ter um guia do que eu preciso falar, do que eu vou abordar nesse podcast. Eu senti a necessidade desse guia para não ficar com dúvida, porque no último episódio eu tive muitas pausas de dúvidas, de coisas que eu não tinha tanta certeza do que eu ia dizer. Então, eu achei muito melhor, né, fazer esse roteiro. Eu adoro escrever. Eu falo isso no meu blog diversas vezes, do quanto eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever. Eu escrevia poesia e hoje em dia já não escrevo mais, faz um tempo. Às vezes eu escrevo, mas é muito difícil. Mas eu escrevia histórias, eu sempre fui muito boa em redação. Mas falar, né, me pronunciar, me expressar verbalmente também é uma outra coisa que eu gosto bastante. Por isso até que eu resolvi entrar nesse formato de áudio. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de escrever. Até que os posts lá do blog, eles diminuíram bastante nessa última semana. Foi uma semana de reflexão. Eu não escrevi muita coisa. Eu estava muito focada em mudar, em modificar o site, em modificar o blog, em procurar novos rumos. De tempos em tempos, né, eu procuro novos rumos para o ateliê. A última mudança que eu fiz foi em 2022. Eu troquei a logo, eu mudei muita coisa. Eu acredito que para esse ano de 2025 eu também vá fazer uma modificação na identidade visual do Nogs Ateliê. Não estou pensando em mudar o nome, mas mudar a identidade visual, fazer uma coisa mais voltada para aquilo que eu estou trabalhando hoje, que seria a arte digital. Eu trabalhava no ateliê até esse momento com arte digital e arte física, né, criando materiais físicos como caixas, adesivos, outros tipos de embalagem, mas esse último ano, 2024, não foi um ano muito legal para mim na parte da empresa, e eu senti uma necessidade de mudar o rumo, de seguir por um outro caminho. E uma coisa que eu também sempre gostei muito foi de desenhar. E aí eu comecei ano passado mesmo a fazer desenhos digitais. Eu comecei com a ilustração eu comecei com a ilustração de um alfabeto, né? Eu comecei a desenhar animais e as letras. E aí, mais pro final do ano, eu comecei a fazer outros tipos de ilustração. E dessas outras ilustrações eu fui evoluindo um pouquinho mais. Esse ano, quem já viu no meu blog
né? Se você já esteve lá no meu blog essa semana, inclusive foi o post, acredito, de ontem, agora eu tô um pouquinho na dúvida, mas eu acho que foi de ontem. Não, foi da dia 22 que saiu esse post de lettering digital, que na verdade não é bem um lettering ainda, foi mais caligrafia, mas esse caminho que eu tô querendo seguir, da caligrafia digital, do lettering digital. E eu voltei a fazer minhas letras, como eu sempre gostei, né? Porque se você seguiu o meu Instagram anteriormente, você pode ter visto lá algumas letras. Hoje em dia já não tem mais, eu tirei. Eu acredito que eu vou fazer essas postagens no blog para poder deixar lá registrado tudo direitinho, porque eu acho legal mostrar o meu desenvolvimento. Faz uns 10 anos, mais ou menos, desde a última vez assim, que eu realmente me empenhei em fazer letras. Eu ultimamente estava fazendo só nada na área digital, de criação assim, de desenho. Eu estava tentando algumas coisas, mas eu sempre desisti. Sempre achei assim que a minha arte não estava muito legal. E aí eu desistia, não seguia em frente. Mas agora, esse ano, eu quero muito focar na arte digital. Porque, para mim, vai ser um caminho diferente. Vai ser um caminho diferenciado. E que vai poder se encaixar na minha rotina. Porque a minha rotina para o ano de 2025 vai ser muito complexa. Eu volto após, eu faço dois cursos de pós-graduação, eu volto a trabalhar na escola, então dar conta de 2 pós-graduações, mais trabalho na escola, vai ser difícil, vai ser pesado, e aí a única coisa que eu vou conseguir dar conta para esse ano vai ser realmente no digital, aquele que eu não preciso fazer nada no computador e depois imprimir. Porque esse é o grande problema que eu tenho hoje. Fazer uma arte no computador e imprimir, fazer uma arte no computador e cortar na Silhouette. E isso demanda muito tempo, um tempo que eu não vou ter. Por isso eu vou me focar na arte digital enquanto eu conseguir. Pelo menos vai ter arte digital no blog, nos posts do blog vai ter arte digital. Pelo menos isso eu vou fazer. Talvez criar alguns adesivos para as pessoas imprimirem em casa para fazer essa venda online. Possivelmente, eu ainda não pensei sobre isso. Mas é um caminho que eu posso seguir. Outra coisa que eu acho que eu senti muita falta esse mês de janeiro. O mês de janeiro a gente já está chegando quase no final. Falta uma semana, mais ou menos. Falta uma semana para terminar. Semana que vem, somente. E a gente termina o mês de janeiro na sexta-feira que vem. E eu tenho sentido falta, como eu falei até lá acho que no primeiro podcast e no blog, que esse mês seria um mês sem as atualizações semanais. Mas eu senti muita falta das atualizações semanais, de eu poder falar sobre série, livro, música, podcast, vídeo, outras coisas que eu pesquiso, artigos, programas. Eu gosto realmente de compartilhar esse conhecimento. Eu acho que é bom, né? Eu utilizei já as minhas redes sociais anteriormente como seria um repositório, não sei exatamente qual a palavra, agora eu esqueci. Mas eu compartilhava por lá, né, no Instagram principalmente, nos stories, os links das coisas que eu via pela internet, que eu achava interessante, que eu achava legal de compartilhar com as pessoas, e eu acho que faz muita diferença. Então, assim, eu quero voltar a fazer isso. Acredito muito que eu vou fazer isso no blog, de uma maneira diferente, não naquele post escrito, comprido, complexo, que as pessoas às vezes não leem, mas em alguma coisa mais dinâmica, talvez um infográfico ou num story mesmo dentro do blog. Vamos ver o que vai ser. Mas eu quero voltar, sim, a falar sobre o que eu descobri durante a semana, que eu acho isso, assim, muito legal. Poderia utilizar até nesse espaço do podcast? Poderia, mas eu não tenho certeza se vai combinar,
né? Eu estou usando muito esse espaço do podcast para poder fazer um diário. Mentira, não era bem isso que eu queria fazer não, mas para falar mais sobre a empresa, sobre as coisas, e talvez, tudo bem, pode ser que eu fale, que eu utilize sim esse espaço para as atualizações da semana. Acho que seria legal também, acho que vai combinar. Pensando bem agora, acho que combina assim com com o que eu tô fazendo aqui, né? Outra coisa que junto com o podcast, que eu queria, um outro caminho que eu gostaria muito de me aventurar, mas eu ainda não tenho certeza se eu vou me aventurar em algum momento, é gravar vídeo. Eu não sou exatamente o tipo de pessoa que gosta de aparecer na frente de câmeras, nem de fotografia, nem de filmagem. Muito menos, né, de filmagem, que é muito mais íntimo. Sei lá, eu sinto que é muito mais íntimo do que uma fotografia, porque você tá ali se mostrando sua imagem, sua voz e tudo mais. Então, não sei, mas é uma coisa que eu tenho desejo de um dia fazer, né, no formato de vlog, né, contando um pouquinho das coisas, quem sabe. Outra coisa que eu acho que eu queria muito também tratar aqui no podcast, né, tratar também no blog, seria a parte técnica, conteúdo técnico de educação, de tecnologia, de design, né? Eu vejo que são coisas que eu gosto de falar, coisas sobre as quais eu gosto de compartilhar conteúdo, conhecimento, e eu vejo que talvez seja um bom lugar, né? Talvez aqui no podcast ou talvez num vídeo, não sei. Mas eu queria também compartilhar conteúdos técnicos. E que mais? No último episódio eu falei sobre as redes sociais, né? De que eu me afastei das redes sociais. Tenho sentido um pouquinho de falta, como eu já disse, de ter um espaço para poder compartilhar, né? Ser o meu repositório de informações para poder compartilhar todas aquelas coisas que eu encontro na internet, mas eu acho que o site faz parte. É um bom lugar para isso também. Mas as redes sociais você pode compartilhar brevidades, né? Coisas breves e curtas e que vão durar pouco tempo. O blog é um pouquinho mais... Não sei dizer exatamente qual a palavra, mas aquela ali fica mais registrado por mais tempo. Ele é um post que não vai sumir em 24 horas, ele vai continuar ali. Então, né? Não sei o que eu vou fazer, se eu vou voltar para as redes sociais ou não, mas nesse momento eu não tenho muita certeza sobre isso, não. Outro motivo de eu ter... Voltando ao blog, né? O motivo de eu ter deixado também esses dias de escrever, além de ter sido um momento de reflexão, de eu pensar nos novos rumos do ateliê, nos novos rumos do site, do blog, é porque eu senti preguiça. Eu senti muita preguiça de escrever. Às vezes eu queria até escrever alguma coisa, queria abrir lá eu tenho o aplicativo do Jetpack no meu telefone, que é para fazer as postagens do WordPress. Mas eu abria e pensava assim, o que eu vou escrever? Será que eu quero escrever alguma coisa? E aí, no final das contas, eu acabava desistindo e não escrevia nada. Então, né, foi uma semana difícil também por causa disso. E agora, estamos chegando ao final daqui do nosso podcast. E para finalizar, eu queria só lembrar do nosso site, que tem o nosso blog, que tem lá... Eu revitalizei o site, ele tá... Pelo menos eu gostei de como ele tá agora. Para mim tá mais agradável. O nosso site é o nogsatelier.com. Lá dentro você encontra várias páginas das minhas leituras, da minha lista de leituras de clássicos. Também tem meus posts, os meus trabalhos. Eu vou começar a postar lá no portfólio, né, esses trabalhos de ilustração. Eu vou deixar todos eles lá postados para todo mundo ver. Minhas evoluções, eu vou colocar datas, né, tudo que eu tiver datas para colocar, eu vou colocar lá, tudo bonitinho. Se você tiver alguma coisa para falar, se você quiser comentar,
Comenta aqui embaixo, nós temos os comentários aqui dentro do Spotify. Você pode comentar. Se você está ouvindo esse podcast dentro do nosso blog, comenta na nossa postagem do blog. Se você está ouvindo no Spotify, visita o blog. Vai ver nossas postagens. Nós temos muitas coisas. Provavelmente alguma coisa vai te agradar. Tenho certeza disso. Se você gosta de artes, fotografia, desenho, tecnologia, educação, livros, séries, música. Eu falo de tudo isso. Então, alguma dessas coisas você deve gostar. Então, dá uma olhadinha lá no nosso blog, vê as nossas postagens, comenta lá se você gostou de alguma coisa, curte, compartilha, o que você quiser. Lembrando que este episódio está saindo na sexta-feira, dia 24 de janeiro, às 11 horas da manhã, e todos os nossos episódios vão sair às sextas-feiras, às 11 da manhã. Então, eu conto com você, com a sua presença aqui, toda sexta-feira, às 11 da manhã, para ouvir o nosso podcast. Ele não é ao vivo, ele é gravado, mas estaremos com ele no ar, às 11 horas, tanto no blog quanto no Spotify. Tá bom? Então, nos vemos no próximo post. Tchau, tchau.